Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. À sombra dos arranha-céus reluzentes de Nova York, a sede da Apex Tech erguia-se como uma fortaleza inexpugnável de vidro e aço. Funcionários trajados com ternos impecáveis lotavam os corredores, cada um absorto em suas tarefas e na corrida para atingir as metas trimestrais estabelecidas pelo CEO Robert Stanton, um homem renomado por seus padrões exigentes e visão implacável. Mas o que ninguém sabia era que outro Stanton estava à espreita entre eles. Henry Stanton, pai de Robert, não estava no comando da empresa há anos. Aposentado e discreto, ele ainda possuía um olhar perspicaz e um aguçado senso de justiça. E hoje ele havia decidido testar seus funcionários. Disfarçado de pedreiro, com um capacete amarelo um pouco gasto, macacão manchado de cimento e ferramentas de construção nas mãos, Henry entrou no prédio, sorrindo por baixo da barba falsa. Usando o nome Joe Mason, apresentou-se como um funcionário da manutenção enviado para uma auditoria técnica urgente. Os olhares dos funcionários se voltaram para ele com indiferença, ou com um leve desprezo. Alguns cochicharam em tom de deboche. Olha só esse cara, ele acha mesmo que vai dar conta do recado? Henry observava cada atitude, cada palavra, cada olhar. Para ele, essas reações diziam muito mais do que qualquer relatório anual. Ele se lembrou dos anos que passou construindo a empresa com o filho, de todos os sacrifícios que fizeram para transformar a Apex Tech em um império. Mas além de lucros e números, havia um valor que Henry considerava essencial: respeito e integridade humana. Hoje ele descobriria quais de seus funcionários compartilhavam esse valor e quais o desconsideravam. Ao atravessar o majestoso salão, carregando sua espátula e um saco de cimento, Henry sentiu uma onda de entusiasmo. O jogo tinha acabado de começar, e ele já sabia que alguns funcionários não sairiam ilesos desse teste. O sol da manhã entrava pelas grandes janelas da sede da Apex Tech, iluminando os elegantes corredores e a mobília moderna. Os funcionários com pressa evitavam o olhar uns dos outros, concentrados em seus arquivos e telefones. Foi exatamente nesse momento que Joe Mason, o pedreiro recém-contratado, entrou no salão. Com o capacete ligeiramente torto, o macacão manchado de cimento e a colher de pedreiro na mão, ele despertou tanta curiosidade quanto zombaria. Alguns funcionários se viraram para vê-lo passar. E quem contratou esse cara agora? Um jovem executivo sussurrou algo para seu colega, com um sorriso zombeteiro no rosto. Não faço ideia, ele deve estar aqui para uma inspeção ou algo do tipo. Ela respondeu, reprimindo o riso. Joe, imperturbável, cumprimentou educadamente a recepcionista. E olá, meu nome é Joe Mason. Estou aqui para realizar uma manutenção urgente no sistema de ventilação do 5º andar. A recepcionista, um pouco perplexa, verificou sua ordem de intervenção na tela e assentiu com a cabeça. Muito bem, Sr. Mason, pode prosseguir. Os elevadores ficam à esquerda. Ao caminhar pelos corredores reluzentes, Joe notou imediatamente o tom arrogante e os olhares condescendentes de alguns funcionários. Uma secretária, Linda Parker, lançou-lhe um olhar de reprovação. Tem certeza de que sabe o que está fazendo? Esse não é exatamente o tipo de trabalho que você confiaria a alguém como você. Joe acenou com a cabeça educadamente e respondeu calmamente. Não se preocupe, eu cuidarei disso adequadamente. Henry, disfarçado de Joe, anotava mentalmente cada comportamento. Os sussurros, as risadas abafadas, o tom desdenhoso. Tudo ficaria registrado em sua memória para o próximo relatório. Alguns funcionários demonstraram respeito, enquanto outros revelaram sua arrogância e condescendência. Ao começar a inspecionar o sistema de ventilação do 5º andar, ele sentiu uma energia peculiar. Aquele teste seria revelador. Alguns ascenderiam por sua humanidade, outros fracassariam por sua arrogância. E Henry, disfarçado de Joe Mason, estava pronto para observar tudo. Joe Mason avançava cautelosamente pelos corredores da Apex Tech, com a espátula e a caixa de ferramentas na mão. Sua primeira parada foi a sala de servidores, onde um pequeno vazamento de água ameaçava os equipamentos de informática. Os funcionários presentes o observavam com uma mistura de curiosidade e desdém. Tem certeza de que sabe o que está fazendo com isso? Perguntou um técnico, arqueando as sobrancelhas. Com certeza, respondeu Joe calmamente, largando suas ferramentas e examinando a situação. Enquanto ele consertava o vazamento, alguns funcionários cochichavam e riam baixinho pelas suas costas. Olha para ele, parece que ele vai quebrar tudo. Espero que ele não mexa nos cabos principais, senão seremos nós que vamos passar horas consertando-os. Joe continuou seu trabalho com paciência e concentração.
observando mentalmente cada atitude, gesto e comentário. Alguns colegas permaneceram respeitosos e espontaneamente o ajudaram a mover cabos ou trazer ferramentas. Mas a maioria demonstrou desprezo flagrante, como se o simples fato de ele ser pedreiro o tornasse inferior. Em seguida, Joe foi enviado por um supervisor ao refeitório para mover algumas mesas e cadeiras a fim de abrir espaço para uma nova máquina de venda automática. Lá, o comportamento dos funcionários tornou-se ainda mais revelador. Um grupo de gerentes seniores caiu na gargalhada ao vê-lo empurrando as mesas. Ei, Mason, talvez você devesse fazer um curso sobre como levantar essas coisas direito. Sim, eu não sabia que a academia fazia parte do treinamento na Apex Tech. Joe não respondeu. Simplesmente sorriu educadamente e continuou seu trabalho, anotando cada nome em seu caderno mental. Alguns, porém, vieram espontaneamente ajudá-lo, trazendo bandejas ou segurando as mesas para que ele pudesse movê-las com mais facilidade. Ao final do dia, Joe já tinha uma longa lista de comportamentos positivos e negativos. Henry, por trás da máscara de Joe, percebeu que aquele teste seria muito mais revelador do que ele havia previsto. Ele sabia que alguns funcionários acabariam confrontando sua própria arrogância e que o que eles acabavam de demonstrar seria crucial para o futuro deles na empresa. Ao sair do refeitório, Joe cruzou o olhar com uma jovem funcionária, Emily Harris, que havia observado toda a cena. Ela lhe dirigiu um sorriso discreto, um sinal de respeito e apreço por seu trabalho árduo e sua postura tranquila. Esse pequeno gesto foi interpretado por Henry como um farol de luz no mar de arrogância que o cercava. Na manhã seguinte, Joe Mason retomou suas funções com a mesma paciência e determinação. Ele havia conhecido alguns rostos amigáveis, mas a maioria dos funcionários continuava a tratá-lo com condescendência. Hoje o teste seria mais revelador. Sua primeira parada foi o escritório de Linda Parker, a secretária que já o havia tratado com desdém em seu primeiro dia. Enquanto ele tentava pegar um arquivo necessário para consertar uma tomada elétrica, Linda o ignorou com um sorriso gélido. Desculpe, Joe. Não posso te dar isso sem a permissão do meu supervisor. Entendo, respondeu Joe calmamente. Mas isto é uma emergência para evitar um problema elétrico grave. Linda deu de ombros, visivelmente irritada com a insistência dele, e murmurou algo para o colega, lançando-lhe um olhar cúmplice. Joe anotou tudo em seu caderno mental. O desprezo de Linda não era apenas por ele, mas por qualquer pessoa que não ocupasse um cargo prestigiado na empresa. Alguns corredores adiante, Joe se deparou com Mark Benson, um jovem gerente arrogante encarregado da manutenção. Mark dirigiu-se a ele sarcasticamente. Mason, você não deveria tocar nessa fiação. Você pode destruir tudo em 2 segundos. Sou treinado para esse tipo de reparo, respondeu Joe com calma inabalável. O tom da conversa ficou um pouco acalorado, mas Joe manteve a calma, explicando metodicamente cada passo de sua intervenção. Alguns funcionários observavam a cena fascinados por sua paciência e educação diante da arrogância. Pouco tempo depois, um pequeno incidente revelou ainda mais a verdadeira natureza dos funcionários. Joe, enquanto transportava um carrinho com equipamentos pesados, encontrou um obstáculo. Em vez de oferecer ajuda, a maioria de seus colegas simplesmente o observou se esforçar, alguns rindo baixinho. Apenas alguns vieram espontaneamente em seu auxílio, confirmando a Henry que os verdadeiros aliados da empresa apareciam nos momentos difíceis, não no conforto ou na sombra de escritórios com ar-condicionado. Ao final do dia, Joe retornou ao pequeno vestiário onde guardava suas ferramentas. Henry, disfarçado, esboçou um leve sorriso. Paciência e perseverança estavam sendo testadas e cada gesto, cada palavra, cada olhar seria levado em consideração. Ele sabia que o momento decisivo estava se aproximando. Os funcionários que tivessem demonstrado desprezo, arrogância ou desonestidade seriam eventualmente confrontados com seu próprio comportamento, e aqueles que tivessem demonstrado respeito e lealdade seriam recompensados. Na manhã seguinte, Joe Mason recebeu uma tarefa aparentemente banal: buscar café para todo o departamento de marketing antes da reunião semanal. O que parecia ser uma tarefa simples rapidamente se transformou em um verdadeiro teste de caráter para os funcionários. Assim que ele entrou na sala de descanso, um grupo de gerentes o olhou com divertimento. Samantha Reed, uma jovem gerente com uma risada estridente, exclamou: "Olha só, nosso pedreiro favorito vai buscar nosso café. Tomara que ele não derrame tudo no tapete." Joe não respondeu. Fez uma reverência educada e dirigiu-se à máquina de café. Os funcionários continuaram a cochichar, a rir baixinho e a fazer comentários sarcásticos pelas suas costas.
Alguns até tentaram dificultar-lhe as coisas, fazendo-lhe pedidos extravagantes e confusos, como se ele fosse incapaz de os compreender. Enquanto preparava as bebidas, Joe notou Emily Harris, a funcionária que lhe dirigira um sorriso respeitoso no dia anterior. Ela lhe piscou discretamente e o ajudou a encher algumas xícaras de café sem chamar a atenção de ninguém. Esse pequeno gesto foi um sinal precioso para Henry. Mesmo em um ambiente hostil, algumas pessoas sabiam demonstrar respeito e altruísmo. Enquanto Joe carregava a bandeja cheia de café, ele tinha que se esquivar de olhares zombeteiros e comentários cortantes. Um executivo chamado Tom Wallace tentou desestabilizá-lo deixando uma sacola em seu caminho. Joe habilmente desviou e continuou, sem jamais demonstrar raiva ou frustração. Ora, Mason, você é bastante ágil para um pedreiro, disse Tom, meio divertido, meio desdenhoso. Obrigado, estou apenas sendo cuidadoso, respondeu Joe calmamente com um sorriso educado. Ao chegar à sala de reuniões, ele distribuiu o café com impecável profissionalismo. Alguns funcionários continuaram a murmurar e rir baixinho, mas vários aceitaram as bebidas com gratidão e cortesia, demonstrando que a lealdade e o respeito não haviam desaparecido completamente naquele departamento. Ao sair da sala, Joe percebeu que aquela simples tarefa de fazer café havia sido reveladora. Aqueles que zombaram dele mostraram suas verdadeiras cores: impaciência, arrogância e desprezo. Aqueles que o ajudaram, mesmo que discretamente, demonstraram sua humanidade e sua capacidade de apoiar os outros. Por trás do disfarce, Henry anotava cada detalhe em seu caderno mental. Ele sabia que o verdadeiro teste não era a força ou a habilidade técnica de Joe, mas a reação humana dos funcionários a alguém que eles percebiam como inferior. E ele se preparava para revelar em breve a todos esses funcionários que eles haviam sido observados, até o último movimento. Os dias se passaram, e Joe Mason prosseguiu paciente e metodicamente em sua missão incógnito. Cada gesto, cada palavra, cada olhar dos funcionários era meticulosamente registrado na mente de Henry Stanton. Hoje o teste atingiria um novo patamar. Não se tratava mais de brincadeiras ou humilhações menores, mas de um incidente genuíno que revelaria a integridade de todos. Enquanto consertava uma tomada elétrica no escritório de Mark Benson, Joe ouviu uma discussão vinda do escritório aberto ao lado. Um funcionário, David Clark, um gerente arrogante, estava tentando convencer um colega a falsificar um relatório para encobrir um erro no orçamento trimestral. Vai em frente e faz isso. Ninguém vai saber de nada, e isso vai nos salvar, insistiu David com um sorriso calculista. Eu não sei, respondeu o jovem funcionário hesitante. Joe aproximou-se calmamente e interveio, colocando suas ferramentas no chão. É sempre melhor ser honesto. Os erros devem ser corrigidos, não escondidos. David caiu na gargalhada com desprezo. E o que você sabe sobre isso, hein? Você nem deveria estar aqui. Joe não respondeu com raiva. Ele simplesmente explicou com voz firme e calma que a honestidade era um valor fundamental e que a falsificação poderia acarretar sérias consequências para toda a empresa. Por trás do disfarce, Henry anotava tudo. O medo de alguns, a arrogância de outros e a rara lealdade de alguns funcionários que ousaram se opor à pressão. Ele sabia que aquele momento seria decisivo. Pouco depois, outro incidente ocorreu na sala de descanso. Um funcionário colocou um objeto propositalmente sob o pé de Joe para fazê-lo tropeçar. Enquanto os outros caíam na gargalhada, Joe desviou-se graciosamente e continuou seu trabalho sem revidar. Essa cena foi outro ponto de virada crucial para Henry. Aqueles que optaram por zombar em vez de ajudar agora estavam claramente identificados. Ao final do dia, Joe retornou ao seu pequeno vestiário improvisado para guardar suas ferramentas. Em seu caderno mental, ele já havia anotado o comportamento de todos. Alguns funcionários demonstraram respeito, cortesia e ajuda espontânea. Outros, arrogância, desprezo e desonestidade. Henry, satisfeito mas impaciente, pressentia que o momento da verdade se aproximava. Em breve, todos os funcionários descobririam que o pedreiro que haviam desprezado era ninguém menos que o patriarca da empresa, e que cada palavra e gesto havia sido minuciosamente analisado. O confronto final prometia ser memorável. Tinha sido uma longa semana para Joe Mason. Todos os dias ele observara, anotava e analisava o comportamento de seus colegas. Hoje, o momento decisivo se aproximava. Era a hora de confrontar os funcionários e fazê-los entender que cada ação, cada palavra, havia sido monitorada. Joe entrou na grande sala de reuniões, ainda usando seu capacete e macacão. Os funcionários presentes ergueram os olhos de seus arquivos, surpresos ao vê-lo ali em um horário tão incomum. O que Joe Mason está fazendo aqui? Alguém sussurrou. Ele nem deveria estar nesta sala,
acrescentou outra voz, cheia de desprezo. Henry respirou fundo e, com um movimento preciso, retirou lentamente o capacete e o avental. Os murmúrios cessaram imediatamente ao seu rosto ser revelado. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Henry Stanton, o patriarca e fundador da empresa, estava diante deles. Bom dia a todos, disse ele calmamente. Vocês passaram a semana trabalhando ao lado de Joe Mason, o pedreiro. Alguns de vocês foram arrogantes, zombeteiros ou desonestos. Outros demonstraram respeito e apoio mútuo. Os funcionários ficaram paralisados. Alguns empalideceram, outros não sabiam para onde olhar. Robert Stanton entrou na sala com um sorriso divertido no rosto, compreendendo imediatamente o que acabará de acontecer. Henry começou a listar os comportamentos. Linda Parker, seus olhares de desprezo e sua recusa em ajudar foram notados. Mark Benson, sua arrogância e sarcasmo constante foram observados. E você, David Clark, tentar falsificar um relatório é completamente inaceitável. Os funcionários tentaram se justificar, mas Henry ergueu a mão, silencioso e firme. Não aceito desculpas. Aqui na Apex Tech respeito, integridade e humanidade são essenciais. Aqueles que não respeitarem esses valores terão que sair. Então seu olhar se voltou para aqueles que haviam ajudado Joe, para Emily Harris e alguns outros. Você, por outro lado, demonstrou que significa ser um verdadeiro membro desta empresa. Seu comportamento exemplar não passará despercebido. Você será recompensado e receberá oportunidades de crescimento aqui, porque compreendeu o significado de respeito. O choque e a tensão eram palpáveis. Os funcionários perceberam que cada ação, cada palavra, havia sido minuciosamente analisada e que sua atitude em relação a um simples pedreiro revelava seu verdadeiro caráter. Henry sorriu por dentro. O teste tinha sido perfeito. A verdade de todos estava agora exposta, e a lição seria memorável. O silêncio na grande sala de reuniões era ensurdecedor. Henry Stanton, ainda de pé, parecia calmo, mas imponente. Todos os funcionários entenderam que o momento da verdade havia chegado. Escutem com atenção, começou Henry com firmeza. Na Apex Tech, respeito e integridade são inegociáveis. Aqueles que demonstrarem desprezo, humilhação ou tentarem trapacear devem sair imediatamente. Ele começou com as mais óbvias. Linda Parker, sua arrogância e desprezo por uma mera colega foram notados a cada instante. Você está demitida imediatamente. Linda, chocada, gaguejou, mas, não serão aceitas desculpas, interrompeu Henry impassivelmente. Em seguida foi a vez de Mark Benson, cujo sarcasmo constante irritava a todos. Mark Benson, seu comportamento em relação a Joe Mason foi inaceitável. Você está deixando esta empresa imediatamente. David Clark, surpreso por ser confrontado diretamente com suas tentativas de falsificação, tentou se justificar. Eu só queria proteger o departamento. E você escolheu a mentira em vez da honestidade, respondeu Henry friamente. Consequência, demissão imediata. Os outros funcionários que participaram de zombarias ou tentativas de sabotagem também foram demitidos. O som de cadeiras arrastando no chão e passos saindo da sala ecoava no espaço silencioso. Em contrapartida, aqueles que demonstraram respeito, ajuda e cortesia foram elogiados por Henry e Robert. Emily Harris, que ajudou Joe discretamente, recebeu um sorriso de aprovação e a promessa de reconhecimento formal. Robert então falou. Veja bem, o sucesso da Apex Tech não se baseia apenas em habilidades técnicas. Baseia-se em integridade, respeito e na capacidade de trabalhar em equipe, independentemente da função ou cargo de cada pessoa. Os funcionários restantes, impressionados e gratos, compreenderam que a lição ia muito além de um simples teste, abordava a ética, valores e a própria essência da empresa familiar. Satisfeito, Henry tirou suas ferramentas e o macacão pela última vez. O patriarca havia passado no teste, a verdade sobre o caráter de cada um fora revelada, e a cultura da empresa acabará de ser redefinida, tornando-se mais justa e respeitosa. Após a onda de demissões, uma calma respeitosa se instalou na grande sala de reuniões. Os funcionários restantes se entreolharam, cientes de que sua atitude e comportamento haviam sido julgados não apenas por Robert, mas também pelo próprio patriarca, Henry. Henrique voltou-se para aqueles que haviam demonstrado respeito e lealdade. Emily Harris e todos vocês que ajudaram Joe Mason apesar das zombarias e provocações, saibam que seu comportamento não passou despercebido. Vocês entenderam o que significa ser um membro exemplar da Apex Tech. Emily, comovida mas orgulhosa, se endireitou um pouco. Seu olhar encontrou o de Joe, de Henry, e um sorriso cúmplice surgiu em seu rosto.
Ela compreendeu que aquele pedreiro não era apenas um simples trabalhador, mas alguém que observava tudo, testando o verdadeiro valor humano de cada um. Henry prosseguiu: cada um de vocês receberá não apenas reconhecimento oficial, mas também oportunidades únicas de crescimento dentro da empresa. Vocês demonstraram que respeito e integridade são mais importantes do que título ou posição. Robert acrescentou: o que vocês acabaram de vivenciar é uma lição que não repetiremos com frequência, mas que ficará gravada em nossa cultura empresarial. A Apex Tech prosperará graças àqueles que sabem tratar todas as pessoas com dignidade, independentemente de sua função. Como sinal de confiança, os funcionários exemplares foram convidados a participar de novos projetos importantes, treinamentos exclusivos e maiores responsabilidades. Alguns, como Emily, chegaram a receber promoções antecipadas como recompensa por sua atitude e comportamento impecáveis. Para Henry, aquele momento foi a confirmação de que a paciência e a observação cuidadosa tinham valido a pena. Ele sabia que os valores que havia incutido em seu filho e na empresa seriam agora respeitados por aqueles que permanecessem. A mensagem era clara: integridade, respeito e lealdade não eram apenas palavras, mas princípios essenciais para sobreviver e prosperar no competitivo mundo da Apex Tech. E aqueles que escolheram o caminho da arrogância e do desprezo pagaram o preço final. Ao término da reunião, Henry e Robert trocaram um olhar de satisfação. A empresa havia renascido, não apenas mais forte economicamente, mas também moralmente, pronta para enfrentar o futuro com funcionários que compreendiam o valor da humanidade em cada ação. Os dias que se seguiram à grande revelação foram marcados por uma mudança palpável na atmosfera da Apex Tech. Os corredores, antes repletos de sussurros desdenhosos e competição mesquinha, tornaram-se lugares de troca respeitosa e colaboração sincera. Emily Harris, agora reconhecida por sua atitude exemplar, foi convidada a liderar uma nova equipe em um projeto estratégico. Seus colegas, inspirados por seu comportamento em relação a Joe Mason, começaram a adotar a mesma atitude de apoio e respeito mútuos. Nunca imaginei o impacto que nossas pequenas ações poderiam ter, confidenciou um jovem funcionário a Emily. Observar a paciência e a dignidade de Joe, quer dizer, de Henry, realmente me abriu os olhos. Henry, por sua vez, continuou a monitorar discretamente as operações da empresa, mas desta vez sem precisar se disfarçar. A lição havia sido aprendida, os funcionários agora sabiam que cada interação importava, independentemente do cargo ou da situação. Robert Stanton observou suas equipes com satisfação. A mudança não era visível apenas nas atitudes, mas também na produtividade. Os projetos progrediam mais rapidamente, os erros diminuíram e um clima de confiança foi estabelecido. Meu pai tinha razão, admitiu Robert, conversando com Henry. Integridade e respeito não são apenas valores morais, são a chave para o sucesso duradouro. Henry sorriu, satisfeito. O teste fora arriscado, mas necessário. Os funcionários que se mostraram leais e respeitosos foram recompensados, enquanto aqueles que optaram pela arrogância e pelo desprezo foram marginalizados. A Apex Tech não era mais apenas uma empresa de sucesso, era um exemplo vivo do que significava construir uma cultura corporativa forte e humana. Emily e os outros funcionários exemplares tornaram-se modelos para os novos recrutas. A memória de Joe Mason, o pedreiro infiltrado, permaneceu gravada na mente de todos como um símbolo de justiça e vigilância. Cada funcionário entendia que o respeito não se conquistava por meio de poder ou cargo, mas por meio de ações diárias, mesmo em relação àqueles considerados inferiores. Assim, a empresa iniciou um novo capítulo, guiada pelos princípios do respeito, da integridade e da lealdade. Pronta para encarar o futuro com colaboradores transformados e conscientes do valor humano que está no cerne de cada sucesso. Poucas semanas após a grande revelação, a Apex Tech brilhava mais do que nunca. Os funcionários restantes haviam abraçado uma nova cultura corporativa, fundada no respeito, na integridade e na colaboração. Até mesmo os mais céticos no início começavam a entender que cada ação, cada palavra, realmente importava. Henry Stanton, agora plenamente reconhecido por todos, estava ao lado de seu filho Robert no salão principal, observando o movimento dos funcionários. O senhor tinha razão, padre, disse Robert com um sorriso. Não se tratava apenas de monitorar nossos funcionários, tratava-se de mostrar que o verdadeiro valor vem do comportamento e do coração de cada pessoa. Henry assentiu com a cabeça, satisfeito. Ele sabia que seu método, embora pouco ortodoxo, havia surtido o efeito desejado. Joe Mason, o pedreiro incógnito, havia sido o revelador perfeito da natureza humana.
No departamento de recursos humanos, Emily Harris e os outros funcionários exemplares estavam recebendo mais responsabilidades. Sua lealdade e respeito haviam sido reconhecidos e recompensados. E todos se sentiam orgulhosos de pertencer a uma empresa onde os valores humanos tinham precedência sobre o poder ou o status. A lição foi clara: nenhuma habilidade técnica ou posição de prestígio pode substituir a dignidade e o respeito nas interações humanas. Aqueles que haviam sido arrogantes e desdenhosos desapareceram da empresa, enquanto aqueles que escolheram a integridade agora prosperavam. Henry, finalmente tendo tirado seu disfarce, lançou um último olhar para todos os funcionários. Lembrem-se disto: o sucesso da Apex Tech não se mede apenas por lucros ou contratos, mas pelo respeito e humanidade que vocês demonstram todos os dias. Aqueles que se esquecem disso correm o risco de desaparecer, aqueles que aplicam esse princípio prosperam. Um silêncio respeitoso pairou sobre a sala, seguido por aplausos sinceros. Os funcionários compreenderam que aquela experiência não era um simples teste, mas uma verdadeira lição de vida e valores profissionais. Robert, orgulhoso, colocou a mão no ombro do pai. Obrigado, pai. Graças a ti esta empresa está mais forte do que nunca e mais humana. Henry sorriu com o coração leve. O objetivo havia sido alcançado. A Apex Tech não era mais apenas um império de vidro e aço. Era um símbolo de justiça, lealdade e respeito no implacável mundo dos negócios. E cada funcionário agora sabia que estava sendo observado, mas, acima de tudo, que cada ação, grande ou pequena, contribuía para definir seu verdadeiro valor.